A Basílica de São Pedro do Vaticano atrai anualmente cerca de 8 milhões de pessoas entre peregrinos e turistas. A maior edificação católica do mundo chama atenção pelo seu contexto histórico, religioso, artístico e cultural. Tudo nela respira história e arte. Seus tesouros inestimáveis estão presentes em suas colunas, cúpula, pinturas, esculturas e em sua história. Nela trabalharam os maiores engenheiros, pintores e escultores do mundo desde o século XV. Mas seu maior tesouro encontra-se abaixo do baldaquino do século XVII de Gian Lorenzo Bernini, as relíquias do apóstolo Simão Pedro. A presença e o martírio de Simão Pedro na cidade de Roma é atestada por uma longa lista de autores do século I ao século VI. Trata-se da tradição da Igreja. Nessa lista, podemos destacar os nomes de Clemente, Irineu, Orígenes, Tertuliano, Eusébio de Cesareia, Jerônimo e Agostinho. É Eusébio de Cesareia, em seu livro História Eclesiástica do século IV, que fala de um certo Gaio, presbítero romano, que em 199 d.C. afirma saber o local onde estão colocados os restos mortais de Pedro e de Paulo. Diz Gaio: posso mostrar-vos os troféus dos apóstolos, caso queirais ir ao Vaticano ou à Via Ostiense. Lá encontrareis os troféus daqueles que fundaram esta igreja. Existe um consenso que Simão Pedro foi martirizado entre os anos de 64 e 67 durante as perseguições do imperador Nero. Teria sido crucificado na Colina Vaticana, local fora dos muros da cidade, onde se encontrava o Circo de Nero ou Calígula, e onde hoje está construída a Basílica de São Pedro. Aos olhos do direito romano, nenhum criminoso poderia ser enterrado, e como Pedro era considerado criminoso pelo Império Romano, os primeiros cristãos tiveram que enterrá-lo escondido em uma necrópole ao lado do Circo de Nero, numa tumba muito simples. Os primeiros cristãos sabiam onde era o local da sepultura de Simão Pedro, e no segundo século fizeram um pequeno altar no local que para eles era muito sagrado e lugar de intensa devoção. Este altar, diante do túmulo de Pedro, foi denominado pelo sacerdote Gaio em 199 como troféu do apóstolo, hoje conhecido historicamente como troféu de Gaio. Foi sob este túmulo que o imperador Constantino mandou construir a primeira basílica no século IV, a Basílica Constantiniana. Isso tudo só foi possível depois que o próprio Constantino deu liberdade de culto a todas as religiões, favorecendo o cristianismo. O local do túmulo foi marcado a partir da construção de uma estrutura de mármore em cima do mesmo. No século XV, a Basílica de Constantino foi destruída, dando lugar à construção da atual Basílica de São Pedro, com o baldaquino indicando o local da sepultura. Faltava apenas um detalhe: a confirmação arqueológica do local. Coube ao Papa Pio XII a confirmação de quase 2000 anos de história, confirmar aquilo que a tradição já havia dito em seus textos. Os restos mortais de Pedro estavam mesmo enterrados debaixo da basílica. As escavações começaram em 1939
e revelaram uma pequena capela com 2 pequenas colunas de mármore apoiadas por um muro vermelho. A arqueologia, enfim, confirmava a existência do troféu de Gaio, revelada por Eusébio de Cesareia. Um túmulo foi encontrado no chão, mas o corpo de Pedro não estava ali. Uma segunda fase teve a coordenação da criptógrafa Margherita Guarducci. As pesquisas se dirigiram para um muro ao lado da capela, denominado Muro dos Grafites, devido à quantidade de grafites existentes nele. Um pequeno fragmento foi encontrado incompleto, dando margem à leitura em grego: Pedro está aqui. Haviam alguns ossos em uma caixa com um pano de lã, colorida de púrpura com trama de ouro, mostrando a importância daqueles ossos. Pesquisas realizadas com carbono 14 revelaram a antiguidade daqueles ossos e se tratava de um homem corpulento entre 60 e 70 anos. Existiam ossos de todas as partes do corpo, menos do pé, o que remetia à crucificação de cabeça para baixo, conforme a tradição. Outras pesquisas foram feitas, levando a indicar que de fato se tratava das ossadas do apóstolo Pedro. No dia 26 de junho de 1968, o Papa Paulo VI anunciou solenemente que as relíquias de São Pedro haviam sido identificadas de forma convincente.